Graça e paz, meus irmãos, que bom estarmos mais uma vez reunidos no nome do Senhor para louvar e agradecer o nome dele. Quero agradecer por você nos abrir as portas da sua casa para podermos entrar e assim propagarmos a palavra do Senhor. Que esse tempo seja um tempo de adoração, seja um tempo de louvor, seja um tempo de gratidão, seja um tempo de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor lhe abençoe ricamente. Isso é o que nós oramos, nós estamos desejando de todo o nosso coração para a sua vida. Que Deus seja glorificado e a sua vida seja abençoada. Quero convidar você, juntamente com os seus familiares aí, a nos unirmos aqui em oração, para podermos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas para este culto, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Não é verdade? Então, fecha teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, santo e excelso é o teu nome. Muito obrigado porque mais uma vez nós podemos nos reunir para juntos, como corpo teu, adorarmos o teu nome. Mesmo, Senhor, nesses tempos difíceis que estamos passando, mesmo nesses tempos de isolamento social, distantes até um dos outros, mas a tua providência, Senhor, nos deixou também os recursos para nos unirmos nesse tempo, no dia do Senhor, para adorarmos ao Senhor, mesmo que não num templo, Senhor, mas juntos, porque o templo pode até fechar, mas a tua igreja não fecha, o evangelho continua sendo propagado, e nós exaltamos o Senhor por isso. Abençoa cada família, Senhor, abençoa cada ouvinte que está ao nosso alcance nesse instante, que a graça do Senhor seja com ele, que a tua palavra entre no seu coração, que cada vida seja edificada pelo Senhor e possamos, Pai, render-te graças e louvores ao teu santo e excelso nome. A ti a honra, Senhor, a ti o louvor, a ti a glória para todos sempre. E desde já te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Nós assim te oramos e te bendizemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar um hino que é bem conhecido de todos nós. Eu quero convidar você que está aí com sua família reunida a abrir o seu cantor cristão. Abra o seu cantor cristão no hino 328, Sossegai. Eu sei que você conhece. Então, vamos juntos louvar o nome do Senhor. E que cada estrofe, que cada palavra que estivermos cantando ao Senhor, que o refrão venha não apenas dos nossos lábios, mas da nossa mente, do nosso coração, em adoração ao nome do nosso Deus. Amém? 328, nosso cantor cristão. Reveste de trevas.
Eu quero convidar você a, se possível, ficar em pé e nós juntos vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo, andando sobre o mar, ficaram assustados, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até onde Jesus estava. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir até o fundo. Clamou então, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Então aproximaram-se dele os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Nesse instante nós vamos ter um tempo de louvor e de adoração ao nosso Deus através dos cânticos. E eu quero convidar você, juntamente com todos os irmãos que estão unidos nessa transmissão agora, a abrir os seus lábios, a abrir o seu coração e a dar louvores ao nome do nosso Deus. Que o Senhor nos conduza na adoração a Ele mesmo, em espírito e em verdade. Juntos, louvemos o nome do Senhor. A graça e a paz, irmãos. Vamos estar dando início ao nosso momento de louvor e adoração. Juntos, vocês aí, com sua família, seus amigos, parentes, vamos entoar louvores ao nosso Deus. Essa música que nós vamos cantar, ela fala de proteção. O salmista, quando a gente olha para os salmos, sempre que ele passava por momentos de angústia, de aflição, de perigo, ele clamava ao Senhor e entoava louvores dizendo que o Senhor era a sua proteção, o seu auxílio, o Senhor o guardava, o Senhor o protegia. E essa música diz isso, que aonde quer que nós formos, a mão do Senhor, ela nos guiará. Amém? Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará.
eterna aliança em Jesus, o amor, perfeição, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim, comigo vai até o fim, se eu subir aos céus, Deus ali estará, pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará, seja onde for, a tua mão me guiará, tua mão me guiará. Se eu subir aos céus, Deus ali estará, pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará, seja onde for, a tua mão me guiará, tua mão me guiará, tua mão me guiará, tua mão me guiará, me guiará, tua mão me guiará, tua mão me guiará, tua mão me guiará. Essa próxima música que nós vamos cantar, eu particularmente gosto muito dela. Inclusive tem até uma versão dessa música que vários artistas, vários cantores de várias nacionalidades, eles cantam ela, e aquilo ali é bem legal porque é como se fosse uma projeção daquilo que nós vamos viver quando Cristo voltar. Todos numa só voz, num só fôlego, declarando quão grande é o nosso Deus. Quando nós olhamos para os salmos, os salmistas, eles também declaram a majestade do nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo a respeito do homem, tudo a respeito da criação é para glorificar a Deus. E essa música ela fala justamente disso. Quão grande é o nosso Deus. Não existe outro Deus maior que o nosso Deus.
digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Que possamos, nesses dias difíceis, sempre proclamar essas certezas, que o nosso Deus é o nosso escudo e proteção, e que Ele é grande, muito grande, nada, absolutamente nada foge do controle de suas mãos. Que possamos aproveitar esse tempo para proclamar àqueles que não conhecem esse Deus, o quão Ele é grande, o quão Ele é misericordioso, o quão Ele é bondoso. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos antes desses louvores de adoração ao nosso Deus, nos trata de uma passagem bastante conhecida pelo povo de Deus, registrada pelo menos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. É interessante observar que quando nós fazemos essa leitura dessa passagem em paralelo do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, cada um dos evangelistas vai oferecer, vai nos dar algumas informações, alguns detalhes que, quando nós juntamos toda a narrativa, torna-se muito interessante e muito bonita. Jesus, ele vinha numa jornada de trabalho, de pregação, de cura aos enfermos, de expulsão de demônios. A palavra de Deus nos diz que a multidão afluía para onde Jesus estava. Chega um ponto que Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, vamos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado. Pega o barco aí e vamos para o outro lado descansar. Né? Vamos pensar aqui que trazendo para os nossos dias, Jesus estava dizendo, vamos tirar um recesso, vamos tomar uma folga. Mas, irmãos, para a surpresa dos discípulos, né, no caso, a multidão, de alguma forma, soube onde Jesus estava e correu para lá. E quando chegou lá, penso que os discípulos ficaram se olhando para Jesus e disseram assim: descansar? Descansar, Senhor, essa multidão. E Jesus mais uma vez atende a multidão, Jesus prega, e quando vai chegando no final da tarde, os discípulos já preocupados dizem para Jesus: Senhor, já se faz tarde, Senhor, não temos comida, o lugar é deserto, despede a multidão. Penso até porque estavam querendo também descansar, mas Jesus pergunta o que que tem ali, e eles dizem: olha, há 5 pães e 2 peixes. Jesus pede esses 5 pães e 2 peixes, dá graças ao Pai e depois manda distribuir com a multidão. E diz ali o texto que aquela multidão foi alimentada com 5 pães e 2 peixes. E o texto nos diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. A palavra de Deus nos diz que a multidão foi saciada, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Depois desse episódio, Jesus nos diz aqui, o texto nos diz que Jesus diz aos discípulos para irem agora para o outro lado, para pegarem um barco. Isso é o final da tarde, início da noite. E Jesus vai ao monte orar. Jesus, ele entende que ficar ali com a multidão
não seria viável, porque a multidão estava ali para olhar para ele, vendo como aquele Messias prometido, não no Antigo Testamento, mas como eles esperavam, um Messias político, libertador. E Jesus entende a intenção do coração das pessoas e despede depois a multidão, manda os seus discípulos para o outro lado, mas ele diz assim: eu vou ficar sozinho aqui e eu vou orar. E é nesse momento agora que acontece esse episódio que nós acabamos de ler, quando nos diz que os discípulos, no meio do mar da Galileia, é açoitado o barco por ventos, por ondas, e Jesus depois vem socorrê-los. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, há alguns detalhes que os evangelistas registram que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. E eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 14, versículo 22. O verso 24 nos diz assim: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Todos os três evangelistas, Mateus, Marcos e João, vai registrar este detalhe, que eles estavam no meio do mar e o vento era contrário. João vai nos dar um detalhe que os outros evangelistas não dão, que é a distância. E que quando nós transformamos a medida daquela época para os nossos dias, você vai perceber que eles tinham remado mais ou menos uns 6 quilômetros, mais ou menos. E então eles estavam no meio do mar. Agora, é interessante que, como o texto nos diz, é que o vento era contrário. Irmãos, o vento não nos avisa quando vai chegar. Hoje nós temos a previsão do tempo, mas não é a precisão do tempo. Hoje, a previsão do tempo pode dizer assim, com toda a tecnologia que nós temos: olha, vai vir um vento forte por aí. Às vezes vem, às vezes não vem, não é verdade? Porque é uma previsão. E às vezes nem tem vento previsto e o vento vem. O vento vem de surpresa. Vem no momento em que nós não esperamos. O vento, diz aqui o texto, estava contrário. E se o vento estava contrário, eles não estavam conseguindo remar. Eles não estavam conseguindo chegar lá do outro lado. Irmãos, observe o seguinte: Jesus manda os seus discípulos ir para a outra margem do mar da Galileia. E isso é início da noite. Mas o texto vai nos dizer que eles estavam quando Jesus vai ao encontro deles, era a terceira vigília. Isso aproximadamente 3 horas da madrugada. Ou seja, eles estavam remando e lutando nessa tempestade há mais ou menos 9 horas. Parece que eles não estavam prosseguindo, eles não estavam indo adiante. Eles só conseguiram chegar no meio, eles já deviam ter atravessado. Mas não, o vento é contrário e não permite eles continuarem. Pois é assim, quando o vento é contrário, a gente vai remando e não sai do canto. A situação dos discípulos era muito complicada. Por quê? É interessante que diz que o vento era contrário, as ondas eram revoltas e estava muito escuro, porque eles estavam no meio da madrugada. E ainda mais, eles estavam sem Jesus. Na primeira tempestade, você deve lembrar da primeira tempestade, em que nós agora acabamos de cantar, Jesus estava no barco. Lembra que eles disseram para Jesus: ó Senhor, acorda, levanta aí, vem nos socorrer, vem nos ajudar. Mas agora eles não estão com Jesus, porque Jesus ficou em terra firme. Jesus está lá orando e eles estão na tempestade. Então a situação dos discípulos não era nada confortável. O vento era contrário, era escuro, as ondas revoltas, e eles estavam sem Jesus. Pensando nisso, meus irmãos, eu fico observando que muitas vezes a nossa vida se assemelha a este cenário. Por quê? Porque quantas vezes a nossa vida, irmãos,
nós somos surpreendidos por ventos contrários. Eu fico pensando que os discípulos, ao ouvirem aquilo de Jesus, vão para o outro lado e eles disseram assim: tá bom, então a gente se encontra daqui a pouco lá. Mas, para a surpresa deles, o vento começou a soprar ao contrário, não permitiu que eles prosseguissem, e eles estão remando. Muitas vezes somos surpreendidos por isso. Quem de nós diríamos há 6 meses atrás, por exemplo, ou no final do ano passado, com todas as festas de final de ano, com todas as confraternizações, que nós seríamos surpreendidos por um vírus que geraria uma pandemia global, em que o mundo está estarrecido diante disso? Quem diria que um vírus iria causar toda essa problemática social, econômica neste mundo? Quem diria isso? Mas, irmãos, nós não apenas isso. Quantas vezes também nós somos surpreendidos por ventos contrários na nossa família, no casamento, na vida financeira, no trabalho. Aqueles discípulos foram surpreendidos e nós também muitas vezes somos surpreendidos por ventos que são contrários. E esses ventos contrários muitas vezes não nos faz caminhar, não nos faz prosseguir. Nós lutamos, mas nada acontece. Nós lutamos e nada melhora. Parece que nós não saímos do lugar como aqueles discípulos naquela tempestade. Parece que o dia não quer ou insiste em não amanhecer. Os ventos contrários roubam as nossas forças. Nós ficamos exaustos, nós ficamos cansados, pois assim o texto nos diz. Lá em Marcos vai justamente nos dizer isso, que os discípulos estavam cansados, estavam exaustos de remar. Quantas vezes nós nos sentimos assim, irmãos? Talvez você que está me ouvindo nesse instante, você esteja vivendo uma tempestade, vivendo uma situação em que os ventos são contrários. Os ventos estão contrários na sua vida financeira, os ventos estão contrários na sua saúde, na sua família, no seu casamento, no seu emprego. É bem verdade que não são todos os momentos, ou não é toda uma vida que temos de ventos contrários, mas nós não podemos negar, irmãos, que vai e vem, aqui e acolá, de uma forma mais intensa ou às vezes menos intensa, nós somos surpreendidos, como aqueles discípulos, por ventos que são contrários. Mas se o texto registrasse apenas isso, seria um texto muito difícil. Seria um texto muito, como é que eu diria, muito desanimador. Porque o texto só diz que o vento era contrário, mas não. Esse texto nos ensina que nós muitas vezes vamos ser surpreendidos por ventos que são contrários, como lemos no verso 24. Mas esse texto também nos traz uma outra lição, irmãos, muito bonita. É que em meio a esses ventos contrários que nós possamos estar passando, Jesus não é indiferente às nossas tempestades. O versículo 25 diz que, mas à quarta vigília da noite, isso é aproximadamente 3 horas da manhã, de 3 às 6 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Marcos vai, em capítulo 6, verso 48, vai nos dizer da seguinte forma: vendo Jesus que seus discípulos estavam cansados de remar, foi ao encontro deles andando sobre o mar. Irmãos, esse texto, essa expressão, ela é muito bonita. Veja o que está dizendo. E Jesus, vendo os seus discípulos que estavam cansados de remar, foi ao seu encontro andando sobre o mar. O que nós podemos perceber nesse texto? O que nós podemos perceber nesta verdade que Jesus não é indiferente às nossas tempestades? Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, podemos perceber que Jesus não é indiferente às nossas tempestades, porque Ele não nos perde de vista.
Volto a repetir o versículo registrado em Marcos, capítulo 6, versículo 48. E Jesus, vendo os discípulos que estavam cansados de remar. Jesus não nos perde de vista, irmãos. Não nos perde de vista. É interessante que lá no Evangelho de Marcos, no versículo 47, versículo anterior, diz assim: o barco estava no meio do mar e ele sozinho na terra. Jesus não tinha telescópio. Jesus não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não havia satélite. Não havia nada disso. Jesus mandou os seus discípulos, eles estão lá no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, pelos ventos, pela noite escura, e ele está lá em terra, firme, sozinho. Mas o texto nos diz que ele estava vendo os seus discípulos. Lembre-se que Jesus, ele subiu ao monte para orar. Penso eu que Jesus estava orando por seus discípulos. Ele sempre orava por seus discípulos. João 17 vai nos mostrar uma dessas orações. Mas o fato é que Jesus está sozinho na terra, como Marcos registra. Os discípulos estão lá no meio do mar revolto, açoitado pelas ondas, o vento sendo contrário, noite escura. Mas Jesus está vendo. Jesus não perde os seus discípulos de vista. Ele está vendo o que os seus discípulos estão passando, o sofrimento que está sobre eles. Mas o que eu acho bonito desse texto, irmãos, não é apenas que Jesus está vendo o sofrimento, mas ele se importa tanto com o sofrimento deles, que ele vai ao encontro dos seus discípulos. Por isso que o versículo diz que, tendo visto ele, estavam cansados de remar, foi-lhes ao seu encontro, foi ao encontro deles. É bem verdade que eles já estavam há muito tempo remando. E alguém poderia dizer: mas por que Jesus não foi logo no início da tempestade? Por que Jesus não foi logo nas primeiras horas da tempestade? Meus irmãos, o nosso relógio não é igual ao relógio de Deus. É bem verdade que muitas vezes queremos que Deus venha logo aqui, agora, imediatamente. Mas Ele muitas vezes vai nos deixar rimar, vai nos deixar por algum tempo na tempestade. E no tempo certo, na hora certa, quando as nossas forças já estão se esvaindo, quando não há mais vigor para remar, porque o vento é contrário, é aí que Ele vem para nos socorrer. Diz o texto que Jesus viu os seus discípulos cansados no meio do mar, no meio da tempestade. E Jesus foi ao seu encontro. Mas não foi de qualquer jeito. Jesus não pegou um outro barco e saiu remando até lá. Jesus não chamou outras pessoas para pegar um barco e ir até lá. Jesus também não foi nadando até onde os discípulos estavam. Diz o texto que ele foi andando sobre o mar. Isso nos diz que Jesus viu a aflição dos discípulos. Ele não é indiferente porque ele vê. Ele não é indiferente porque ele vem ao nosso encontro. Ele não é indiferente porque ele vem ao nosso encontro. Foi ao encontro dos seus discípulos andando para mostrar que ele tem domínio sobre toda e qualquer situação, que ele tem domínio sobre a criação. Ele não estava preso à lei da gravidade. Numa tempestade, um mar revolto não era suficiente para deter aquele que criou o céu, o mar e o vento. Glória a Deus por isso, irmãos. Jesus vem justamente mostrando aos seus discípulos que Ele é o Senhor da criação, que tudo está sob o seu controle. Talvez você esteja clamando por Jesus há um bom tempo e Jesus aparentemente está indiferente. Eu quero dizer que Jesus não está indiferente à sua tempestade. Jesus não está indiferente ao vento contrário que você está passando. Jesus não está indiferente à noite escura que você está passando. Jesus não está indiferente ao mar revolto que se levanta contra você. Ele está lhe vendo.
Ele vai vir ao seu encontro e ele vai vir andando sobre o mar, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre a sua criação. Ele tem domínio sobre tudo, sobre todos. Ele é o Senhor. Esses dias de pandemia, nós não podemos esquecer disso. E Jesus está nos vendo. Não estamos longe do seu radar. Jesus está nos vendo. Ele vem nos socorrer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Então, quando nós olhamos para esse texto, a primeira lição espiritual que nós aprendemos é que nós estamos sujeitos a sermos surpreendidos por ventos contrários. A segunda lição que nós aprendemos é que Jesus não é indiferente às nossas tempestades. Mas é uma terceira lição aqui, irmãos, que eu penso que nós podemos extrair para a nossa vida. É que nós precisamos estar atentos às palavras de Jesus no meio da tempestade. O versículo 27, os versículos anteriores, na verdade, vai nos dizer que Jesus ele vai chegando próximo ao barco. E diz o texto que eles têm a visão de Jesus andando. Lembre-se que o mar era escuro. De alguma forma, talvez algum relâmpago que tenha dado, eles tiveram a visualização de um homem andando sobre o mar, mas eles não conseguiram discernir que era Jesus, e diz o texto que eles ficaram apavorados, e todos aqueles homens começaram a gritar de medo, dizendo, é um fantasma. Às vezes nós podemos até brincar como é que um bocado de homem, um bocado de macho, né, no meio da tempestade, começaram a gritar de medo. Irmãos, provavelmente eu e você gritaríamos também. Está no meio do mar, escuro, com a morte chegando, e de repente ter a visão de um homem andando sobre o mar, não dá para decidir logo que é Jesus, e eles começaram a gritar de medo. O medo de morrer na tempestade, o medo agora daquilo que estava vindo, que eles não conseguem discernir. Mas as palavras de Jesus é interessante. As palavras de Jesus para aqueles homens é a seguinte: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu repeti. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Precisamos, irmãos, estar atentos às palavras de Jesus quando nós estamos no meio da tempestade. Precisamos ter ouvidos atentos àquilo que Jesus exclama para nós. E quando nós olhamos para essa expressão de Jesus, algo que nos ensina muita coisa, muita verdade do qual nós podemos extrair. Quando você olha para essa expressão de Jesus, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Você observa que Jesus não está pedindo aos seus discípulos. Ele não está dizendo assim, olha, dá para vocês acreditarem que sou eu? Dá para vocês terem um pouquinho de ânimo? A maneira como coragem, algumas outras traduções vai trazer isso. Tenham coragem. Por quê? Coragem. Porque eles estão temerosos. Temerosos quanto a vida, temerosos quanto a tempestade, temerosos quanto aquilo que eles estão vendo. E Jesus diz assim, tenham ânimo, tenham coragem. É uma ordem. Não temam, é uma ordem. Você percebe que Jesus, ele ordena. Escute a voz do Senhor, ordenando a sua alma, ao seu coração. Tenha coragem, tenha ânimo, mesmo que esteja no meio da tempestade, na mais densa escuridão, no maior mar revolto e ventos que lhe são contrários. Escute a voz do Senhor dizer, não temas, tenham coragem. E alguém poderia dizer assim, mas por que nós temos que ter coragem, ter ânimo, não ter medo? Por que eu teria que atender a essas palavras? Jesus, ele diz algo aqui espetacular. Ele diz assim, tenham ânimo, não temas, sou eu,
acalmar o mar e a tempestade. Sou eu aquele que vocês já viram ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. Sou eu mesmo. Sou eu o Criador dos céus e da terra. Sou eu o Criador do vento, do mar, da terra, de tudo que existe, da vida. Eu sou, está aqui com vocês, o próprio Deus. Porque homem algum poderia estar andando sobre o mar, mas ele não é só homem, ele é Deus. É por isso que ele diz, não temas, tenha coragem, mesmo em meio à tempestade, porque eu sou. Você consegue, irmãos, ouvir a voz do Senhor lhe dizer, não temas, eu sou? Com essas palavras, Jesus, na verdade, está acalmando a tempestade, primeiramente que há no coração dos discípulos. Note que Jesus não chega já acalmando a tempestade, já fazendo com que o mar fique quieto, o vento pare de soprar. Jesus não chega fazendo isso. Jesus primeiro chega dizendo aos seus discípulos, não temas, tenha bom ânimo. E se você for observar bem os evangelhos, pelo menos mais de 45 vezes, essa expressão está nas palavras de Jesus para o seu povo, direta ou indiretamente. Não temas, tenha bom ânimo. Lembra quando Jesus disse isso? Um outro episódio, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições nesse mundo, mas não tenham medo. Tenham ânimo, tenham coragem, porque eu venci. Jesus estava acalmando a tempestade que estava na alma do coração daqueles discípulos. Porque, irmãos, antes de acalmar a tempestade que está ao nosso redor, precisa ter acalmar a tempestade que muitas vezes que está instalada no nosso coração. Nesse tempo de pandemia, há uma tempestade aí fora, há ventos contrários aí fora, mas talvez muito mais do que os ventos contrários que estão aí fora, há ventos contrários dentro do seu coração. Há pavor dentro do seu coração, maior do que está acontecendo aí fora. Mas as palavras de Jesus continuam ecoando pelos séculos dos séculos e chega até você neste dia, nesta noite, no seu lar, quando diz, tenham ânimo, não temam, sou eu mesmo. Nós aprendemos com esse texto que muitas vezes nós vamos ser surpreendidos por ventos que são contrários. Nós aprendemos também nesse texto, nesse episódio, que Jesus não é indiferente às nossas tempestades. Ele nos vê, ele vem ao nosso encontro, andando sobre o mar, porque ele tem o controle de todas as coisas. Aprendemos, irmãos, nesse texto, que nós devemos estar atentos às palavras de Jesus. Tenham coragem, não temam, sou eu mesmo. Mas há uma outra lição, uma última lição que eu gostaria de observar aqui com os irmãos. É que na tempestade, nós também precisamos estar com os nossos olhos fixos, com a nossa fé firmada em Jesus. O texto nos diz, e Mateus é o único que registra isso, que quando Jesus diz, não temas, se animem, sou eu, Pedro, ele, de uma forma ousada, mas também uma atitude de fé, ele diz, és tu mesmo, Senhor, então manda eu ir ter contigo. É interessante que Jesus não repreende Pedro por isso. Jesus não diz assim, Pedro, o que é isso, Pedro? Você está maluco? Não, mas Jesus, de forma surpreendente, diz, vem. Lembre-se que o mar ainda não está calmo. Lembre-se que o vento está soprando e o mar está balançando todo o barco. Jesus disse, vem. E Pedro, de forma ousada, intrépida, de forma com confiança e fé em Cristo Jesus, ele pisa nas águas. E ele começa a andar em direção de Jesus. Jesus está dizendo, vem, Pedro. Mas, meus irmãos, acontece algo que o texto nos registra, é que Pedro, ele começa a perceber a força
do vento. Diz o texto sagrado que, versículo 29, e disse Jesus: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Outra tradução diz que ele reparou a força do vento. Ou seja, Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro deixou que a sua fé nas palavras de Jesus, quando disse vem, não estivesse mais nem em Jesus, nas palavras de Jesus, mas ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a sentir as ondas batendo nele, o vento soprando forte, e diz o texto que ele começa a afundar. Pedro fraquejou na sua fé. Fraquejou na sua fé. Mas, meus irmãos, este episódio de Pedro nos revela algumas coisas. Porque nos revela que nós, muitas vezes, como Pedro, nós agimos por fé. Talvez você esteja já escutando, ou já escutou alguma mensagem semelhante a esta, em que você ficou cheio de ânimo, cheio de fé no coração, e passou alguns dias e nada mudou, a tempestade continuou e a sua fé já não era mais a mesma. Eu sei que já aconteceu isso com você, porque já também aconteceu comigo. Nós somos como Pedro, que ousamos na fé, mas muitas vezes fraquejamos, porque começamos a olhar o vento que é contrário, começamos a olhar o mar bravio, começamos a tirar os nossos olhos de Jesus, da nossa fé em Jesus. Esse texto nos mostra que nós precisamos olhar firme para aquele que veio acalmar a nossa tempestade. O texto nos diz que Pedro, ele olha para as circunstâncias e ele começa a afundar, começa a se afogar. E ele dá um grito: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! Diz o Senhor Jesus, que imediatamente, não foi, Jesus parou para pensar se deveria ou não, diz que imediatamente Jesus estende a sua mão e levanta Pedro. E diz: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Pequena fé porque ele começou com fé, mas não continuou na fé, não perseverou na fé. Por isso, irmãos, essa lição que nós aprendemos aqui também, é que na tempestade nós precisamos estar com os nossos olhos, a nossa fé firme em Cristo Jesus. O que é que nós podemos trazer de aplicação para as nossas vidas? Para você que já é crente em Cristo Jesus, para você que já serve ao Senhor, eu quero lhe dizer que o Senhor não lhe perde de vista. Como eu já disse anteriormente, Jesus está no seu radar. Você está no radar de Jesus. Ele não lhe perde de vista, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que a noite seja tão escura, mesmo que o mar seja tão bravio. Talvez ele não veio ainda a seu encontro, porque ele está intercedendo por você, como ele estava pelos seus discípulos. Segunda aplicação que eu quero trazer para você que já serve ao Senhor, que já é discípulo de Jesus, é que o Senhor não te deixa só. No momento certo Ele vai vir ao seu encontro. A sua hora não é a hora dele, a minha hora não é a hora dele. Mas no momento certo Ele vai vir. Ele sempre vem, Ele não nos deixa só. Por isso continue ouvindo a sua voz. Não tema. Continue firme. Sou eu. Terceira aplicação que eu quero trazer para você que já é discípulo do Senhor Jesus, que o ama e o serve. Mantenha a sua fé firme em Jesus. Não fraqueje. E mesmo que você venha a fraquejar, faça como Pedro. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, me socorre. E sabe uma coisa? Quando nós fraquejamos a nossa fé, Jesus não passa em rosto. Jesus não nos critica. Ele simplesmente, Ele nos socorre. Como socorreu aquele homem quando disse assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus ajudou. Jesus vem ao seu encontro
E se você fraquejar na fé, ele estende a mão e levanta. E você volta para o barco andando, como Pedro voltou. Pedro voltou nadando, irmãos. Pedro voltou andando mais uma vez, porque Jesus estava ali para fortalecer a fé dele. E por fim, a outra aplicação que eu quero dar para você que já segue ao Senhor, é que você adore a Deus. Esse texto nos encerra dizendo que quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. E os discípulos agora o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O auge desse texto, o ponto máximo dessa história, não é o mar ser acalmado, irmãos. É Jesus ser adorado. Quando tudo acaba, os discípulos não ficam olhando para o mar, olha como está calmo. Olha, e eles não param para isso. Eles olham para Jesus e dizem assim: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas agora eles têm mais certeza, eles têm mais convicção, e eles adoram. E é isso que acontece quando Jesus vem ao nosso encontro e acalma a nossa tempestade. É que nós vamos adorá-lo. Nós vamos erguer as nossas mãos e dizermos: louvado seja o teu nome, tu és o Senhor. Mas eu quero trazer também aqui algumas aplicações para você que ainda não teve uma experiência real com Jesus. Esse texto também nos diz algo para você que não tem a certeza da salvação, que não tem a sua fé ainda em Cristo Jesus. Eu preciso lhe trazer também esta palavra, não apenas para dizer que você não vencerá nenhuma tempestade com suas forças, a não ser que você esteja confiando e tenha um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor Jesus. O texto aqui nos diz, e que eu quero voltar a citar, é que Pedro, ao começar a submergir, ele diz: Senhor, salva-me. Pedro era um pescador experiente. Pedro conhecia o mar. Mas naquele momento, nenhuma experiência foi suficiente para Pedro, para que ele pudesse salvar-se. Eu quero dizer para você que as suas boas obras não são suficientes para você salvar-se, para você ser livre da condenação eterna. Eu quero dizer a você que toda a sua boa conduta de pai, mãe, filho, de cidadão, e que deve ser assim, mas isso não é suficiente para que você possa ter a garantia dos céus. Pois tudo isso para Deus, diz o profeta, diz Deus através do profeta, é como trapo de imundícia, não vale nada diante de Deus. As suas obras, a sua vida, a sua conduta, não lhe garante os céus, não lhe garante que você não seja condenado à eternidade sem Cristo, ao inferno. Você precisa de Cristo Jesus para poder ir ao céu. Você precisa clamar como Pedro: Senhor, salva-me. E se você está me escutando neste dia e você ainda não tem a experiência com Cristo Jesus, clame ao Senhor: Senhor, salva-me. E assim como ele estendeu imediatamente a mão e salvou a Pedro, ele também vai estender sua boa mão salvadora e vai lhe salvar da condenação eterna. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas por causa do seu amor gracioso, por causa da sua misericórdia. Então, se você ainda não tem essa experiência, a palavra de Deus nos diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, e você está ouvindo a palavra do Senhor neste dia, nessa noite, neste momento, clame ao Senhor, diga: Senhor, salva a minha alma, e Ele lhe salvará. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos fortaleça, que Deus em Cristo nos ajude a compreendermos e a vivermos a sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Depois dessa oração, nós vamos cantar mais um cântico com o nosso irmão Mateus. E não apenas com o nosso irmão Mateus, mas com
todos vamos louvar o nome do Senhor. E logo após estaremos encerrando esse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Pai eterno, nós exaltamos o teu nome, porque a tua palavra é fiel, tua palavra é verdadeira, tua palavra não passa. Passa os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Te louvamos, Pai, porque mesmo sendo surpreendidos por ventos contrários, nós podemos ter a certeza que o Senhor nos vê. Nós não estamos longe da tua vista. Temos a certeza que a seu tempo o Senhor virá ao nosso encontro, nos socorrer, porque o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. E já podemos ouvir a tua voz a nos dizer: não temas, porque eu sou contigo. Podemos ouvir a tua voz dizer: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu mesmo. Ó Pai, mesmo que nesse tempo que ouvimos a tua voz, nós viemos a fraquejar na fé, Senhor, tem piedade de nós, nos socorre. E assim como o Senhor estendeu a tua mão para Pedro e socorreu a Pedro, também nos socorre, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. E aqueles, Pai, que ainda não têm uma experiência real com o Senhor, que o Senhor tenha de misericórdia, que o Senhor os ajude e que o Senhor os salve para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos cantar louvando a Ele, sabendo que Ele acalma a nossa tempestade.
Irmãos, nós estamos chegando ao término de mais uma transmissão desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Desejo que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração e que eu quero encorajar você a compartilhar essa palavra com outros irmãos, para que muitas outras vidas sejam também assim edificadas. Nós estaremos fazendo a nossa oração congregacional, depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Só não vou poder estar com os irmãos à porta para dar aquele caloroso abraço, mas em breve, querendo nosso bom Deus, vamos sim estar juntos. Juntos vamos orar? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que o amor de Deus, do nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do eterno Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe e que em breve estejamos juntos louvando o nome do nosso Deus.